Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre falo, eu não sei que momento você está assistindo essa aula, mas vamos para a nossa terceira aula de processo. Nós iremos estudar hoje os tópicos 1.7 em diante, que iremos falar sobre escritório de processo. Assunto muito pertinente, não apenas para a prova do CAS 2024, mas também para a vida de vocês profissional e pessoal também. Eu uso muito essas ferramentas aqui na minha vida. Então vamos lá. A gente vai falar, como falei, de escritório de processos. Todos comigo? Juntos, num ambiente confortável, papel e caneta aí, ou seu material em PDF para escrever em cima. Então vamos conosco. O escritório de processos é uma entidade interna, mas ela também pode ser uma unidade à parte. O mais importante é que a gente vai ver mais na frente que ele tem que ter autonomia. O objetivo é gerenciar e dar suporte aos processos da nossa empresa, da nossa unidade. Então ele pode ser uma estrutura interna ou uma unidade à parte, ou seja, externa. E o objetivo dele é isso, gerenciar os processos da unidade. E ó, identificando soluções e facilitando a adoção de políticas, diretrizes, padrões, isso aqui é muito importante, padrões, e melhores práticas na gestão do processo. Então, vamos lá. O escritório de processo é uma unidade interna, ela pode ser também fora, né, unidade à parte, com esse objetivo de dar suporte, né, a todos os processos da empresa, facilitando as políticas, diretrizes e padrões para a melhoria desses processos. A gente vai junto de novo. Além dessas atribuições, o escritório de processo também é responsável, isso aqui é importante, ó, por determinar papéis e as responsabilidades e as respectivas autoridades das atividades de gestão de processo. Então, como a gente fala, o pai do problema, né? O escritório de processo é exatamente esse departamento que vai determinar os papéis e as responsabilidades e as respectivas autoridades das atividades de gestão de processo. E ser, aqui ó, importante, a liderança que atuará como canal de comunicação com os demais gestores, garantindo um correto direcionamento nas ações de BPM e evita iniciativas, isso aqui é importante, isoladas ou duplicadas. Por isso que eu falei que o padrão é extremamente importante, porque o escritório de processo, além de estar todo esse processo de todo esse suporte técnico, de definir papéis, responsabilidades, atuar na alta gestão da administração, mas também ela vai dar um padrão para evitar exatamente aqui, ó, iniciativas isoladas ou duplicadas. Vamos seguindo. Tópico 1.8 agora, nós iremos falar das características do escritório de processo. Ele tem que ter autonomia. O escritório de processo ele deve estar diretamente ligado à alta gerência da administração, da empresa ou no nosso caso, né, dos órgãos públicos da nossa unidade. Porque se ele não tem autonomia, como é que ele vai implantar e gerenciar os processos? Então, o escritório de processo, muito embora nós iremos ver, ele está alinhado com a estratégia da empresa, né, da administração pública, mas ele tem essa autonomia aqui e tem que ter, porque senão não vai funcionar. Vou tomar uma aguinha aqui. Muito embora ele tenha autonomia, mas ele deve estar alinhado funcional e estratégico, né? Tem que ter alinhamento funcional e estratégico. Como o texto aqui fala, apesar de manter sua autonomia,
O escritório de processos deve manter um alinhamento com as atividades, com todas as outras áreas complementares internas. Então, essa autonomia ela não é plena, ela é limitada. Uma visão de além, por quê? Porque a implantação de processos dentro das nossas unidades não iremos colher frutos de curto prazo, é de médio e longo prazo. Então, o escritório de processos tem que ter uma visão além, uma visão de futuro, uma visão à frente, como diz assim o texto. Por não fornecer resultados imediatos, devem ter uma visão além no tempo, apostando na certeza de que os resultados aparecerão e, sem dúvida, serão benéficos. Uma das características também é a estrutura multidisciplinar. Isso aqui é muito relevante. Não só o chefe do escritório, aquele que coordena o gestor, mas também a direção deve fazer parte. Tem que fazer parte, deve fazer parte. Por quê? Uma vez que deverá ser ela a provar e analisar os resultados dos indicadores fornecidos pelo BPM. Então aqui na implantação, na gestão e manutenção dos processos das nossas unidades tem que ser uma tarefa multidisciplinar, tanto com o responsável do escritório de processo quanto a alta cúpula da organização da unidade da OM. Vamos para outra característica. Gestão de processo. Né? É bem óbvio, se ele vai gerir algo e vai cobrar algo, ele também tem que fazer. Então, se o escritório de processo tiver processo que com certeza irá ter, ele também deve gerir esse processo e mapeá-lo para modelagem. Então, vamos lá. Recapitulando, as características do escritório de processo, autonomia, ele tem que ter autonomia, muito embora essa autonomia é limitada, porque ele tem que estar alinhada, tem que ter alinhamento funcional estratégico, porque ele não é um fim nele mesmo, né? Ele trabalha para o fim último da organização. Uma visão de além, porque não vai ter resultados em curto prazo, vai ser de médio e longo prazo. Uma estrutura multidisciplinar, tanto com o chefe do escritório de processo, quanto a alta gestão, comandantes, chefes e diretores de unidade. E também deve gerir seus próprios processos. Vamos seguindo. Capítulo 2, mapeamento de processos. Tópico 1.1, introdução ao mapeamento de processos. Que talvez seja um pouquinho chato vocês estudarem, mas isso aqui é importante, porque a gente vai ter discernimento de como é que nós iremos fazer, mapear e verdadeiramente arregaçar nossas mangas, né, e colocar a mão na massa, como se diz o ditado popular. Então vamos lá. O mapeamento de processos visa descrever objetivamente, dentro de uma sequência lógica, os processos que acontecem dentro da organização. Então, o mapeamento de processo é exatamente isso. Ele visa descrever de forma objetiva, nada de prolixidade, tem que ser objetivo, dentro de uma sequência lógica, porque processos são atos concatenados, né? Ele tem uma sequência e uma razão de ser, então por isso que é algo objetivo e deve ser também lógico. Os processos que acontecem dentro da organização, né? Identificando as etapas, as partes envolvidas, os objetivos, as decisões a serem tomadas e o fluxo de um processo. Isso aqui é um mapeamento do processo, porque identificar etapas é bastante importante, etapas lógicas, nas sequências lógicas. As partes envolvidas, a gente vai falar sobre isso. A gente tem que ter quem vai gerenciar, executar o processo. Os objetivos, porque não pode implantar um processo sem ter um objetivo nele, né? A gente até falou que é rejeitado os processos espontâneos, né? Os processos ele tem que ter uma razão de ser. Se eles foram criados é porque eles são necessários. As decisões a serem tomadas, porque quando você mapeia um processo, você visualiza aquilo com mais objetividade e clareza. Aí, às vezes você vê os erros, os gargalhos, né?
durante o processo, aí você vai tomar essas decisões. E os fluxos do processo, né? Que é a prática do processo propriamente dita. Então vamos lá. O mapeamento do processo ele dá essas 5 aqui etapas, que é eles apresentam graficamente as atividades contidas em um processo. Letra B. Mostra claramente como cada atividade transforma entrada e saída, que isso aqui é a base, né? A entrada tem que ser diferente da saída e a saída tem que gerar valor, tem que ter um acréscimo de qualidade. Descreve o fluxo das atividades, indica as decisões que devem ser tomadas ao longo de cada fluxo e demonstra as inter-relações e as interdependências entre as etapas dos processos. Vamos seguindo. Agora uma pergunta, vou até abrir aqui para vocês me verem. Por que mapear processo? Existe um doutrinador da administração, um estudioso, ele diz que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Esse autor aqui, tudo que for passivo de medição é passivo de gerenciar. Então, o mapeamento processo é exatamente para isso. A gente medir e com essa medição a gente poder gerenciar. Um dos principais benefícios do mapeamento de processo é que ele permite que a empresa mensure seus objetivos. Volto à afirmação do estudioso aí da administração, Peter Drucker. Se você não pode medir, não pode gerenciar. Então, o mapeamento de processo possibilita que a sua organização, vamos lá, letra A, meça com que eficiência o processo está funcionando, porque se a gente tem um mapeamento e a gente acompanha isso, a gente vai ver a eficiência daquilo. B, reúna informações para entender onde estão as ineficiências, isso aqui é importante demais, os gargalhos e ou os desperdícios do processo, porque muitas vezes na rotina da caserna a gente chega no setor e sempre foi feito daquele jeito, sempre deu certo, sempre dá, mas esse processo não está sendo mapeado, não está sendo gerido e por vezes tem falha na elaboração dele, que quando você mapeia o processo você vai ver essas ineficiências, os gargalhos e os desperdícios do processo. Vamos seguindo. Letra C. Desenvolva e ou aprimore processo ou subprocesso para reduzir ou eliminar ineficiências, gargalhos e desperdício. Desenvolva o que? E aprimore os processos, porque essa é a ideia de você mapear um processo. É você geri-lo e você vai ver que ao longo da caminhada esse processo vai evoluir, você vai acrescentar ou retirar algo. Ou talvez transformar esse processo em um subprocesso. E aí é na praxe, no dia a dia, na labuta, que você vai ter discernimento para tomar essas respectivas decisões. Vamos seguindo. Tópico 2.2. Como mapear os processos organizacionais. Então vamos lá. Falar um pouquinho rápido aqui, mas vocês têm que mergulhar nisso aqui, porque isso aqui é importante. Vamos lá. Nós devemos inicialmente atribuir um nome ao processo. De preferência, aquilo que nós iremos fazer, e o verbo tem que estar no infinitivo. Vamos dar um exemplo. Recrutar pessoas para a empresa. Então, você tem que colocar o nome do processo, a atividade, o objetivo que vai ser feito aquilo, com preferência um verbo no infinitivo. Diz assim, o nome do processo deve buscar representar o seu objetivo principal para descrevê-lo melhor. Recomenda-se iniciá-lo por um verbo no infinitivo, porque o verbo no infinitivo, você sabe, dá uma ideia de ação e também a gente descreve algo com poucas palavras ou apenas com uma palavra. Além de atribuir o nome ao processo,
nós devemos identificar os atores do processo. Quem atua, quem vai gerir, quem vai executar, quem vai observar. Tem que identificar essas pessoas. Nós devemos também realizar entrevista com os atores do processo. Por quê? Vamos supor que um escritório de processo vai implementar um mapeamento e a inclusão de um processo em uma determinada sessão. Por vezes eles não sabem a rotina, não sabem de nada, não sabem como se inicia, não sabem como termina, não sabem prazos, não sabem nada. Então ele tem que ter essa entrevista com os atores do processo para ter discernimento sobre essas coisas. Vamos seguindo. E aqui a gente vai descrever exatamente essa entrevista. Deve ser o início do processo. Como se inicia o processo? O final do processo? Qual é o objetivo do processo? Atividades principais sem as quais o processo não funciona corretamente. Restrições e limitações encontradas. Obstáculos do processo. Matriz de responsabilidade. Quem é o dono do processo? Isso aqui é muito importante. Impacto do processo. Qual é o impacto para o público-alvo? Avaliações. Existe alguma forma de avaliação vigente para o processo? E por aí vai. E agora nós vamos para outro passo da implantação do mapeamento de processo. É o desenvolvimento, o desenho do fluxo atual do processo, que é o chamado AS e S. Então, quando nós definimos o nome, os personagens que vão atuar no processo, e nós iremos fazer essa... Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Nós definimos o nome, os atores do processo, e depois nós iremos fazer essa entrevista com ele. Aí, a partir dessas informações da entrevista, nós iremos fazer um desenho de um fluxo atual do processo. E esse primeiro fluxo se chama AS/IS. Então, ele é o ponto de partida, é a base para o início do mapeamento do processo. Depois desse AS/IS, nós devemos conhecer os elementos de notação. No PPM, vocês devem olhar na apostila de vocês estudarem. As piscinas, as raias, as portas, as interseções. Depois disso, nós devemos desenhar o fluxo a ser implantado do processo. Perceba, existe um fluxo inicial, que é esse, que é a base. Depois de nós pegarmos todas aquelas informações. E depois vem um segundo, que é o to be. Esse, vamos dizer, seria o gráfico final. A gente inicia com a base, toma conhecimento dos elementos de notação e vai para esse segundo passo, que é a implantação do processo, essa fase to be. Com essa fase, nós iremos detalhar as atividades dos fluxos. Você sabe, né, que a gente já estudou isso, tem processo, subprocesso, atividades e tarefas. A gente deve detalhar as atividades do fluxo para quem vier após alguém que tiver iniciar na sessão e for começar a trabalhar. Se tiver um processo todo mapeado, com as atividades tudo detalhada, não vai ter a extrema necessidade de ter alguém para ensinar, porque ele vai sentar, vai olhar e vai ter entendimento de como se inicia, qual o primeiro passo de iniciar o processo, os prazos, o próximo passo para atuar. Então esse detalhamento das atividades é extremamente importante. E por fim, categorize o processo conforme a cadeia de valor. Vocês se lembram disso? Se ela é finalístico, né? Aquela situação lá de cadeia de valor, crítico, processos críticos, é extremamente importante para a gestão da empresa ou da nossa OM, já que nós somos militares, né? Então, embora esse aqui é um conceito das empresas privadas, mas que a gente deve e tem que implantar no público. A gente está com 19 minutos de aula, mas eu vou dizer para vocês que essa aula vai ser um pouquinho mais longa, porque tem muito a ver todos os assuntos. A gente vai finalizar um pouquinho mais longo, que eu estava com o pensamento de cada aula 20 minutos, mas tenham paciência hoje.
A gente vai estourar esses 20 minutos, ok? Venha comigo. Então, nós iremos para o capítulo 3, indicadores para a gestão de processos, tópico 3.1. O que são indicadores? Importante. Então, os indicadores são o quê? São formas de representação. E essas duas palavras aí é importante, muito importante. Aqui, ó, quantificáveis, utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo. Eles podem ser enquadrados nos seguintes tipos. Então, os indicadores são formas de representação quantificáveis. Então, aqui não vai falar de quantidade, mas da qualidade, entendeu? Então, existem os indicadores estratégicos. E isso aqui é muito importante. Informa quanto a organização se encontra na direção da sua visão. Então, enquanto ela está alinhada com a visão da empresa. Então, eles refletem um desempenho em relação aos fatores críticos de sucesso. Então, esse aqui, indicador é muito importante, porque ele vai dizer o quanto o processo está alinhado com a visão da empresa. B. Indicadores de produtividade e eficiência. Eles medem a proporção de recursos consumidos com a saída desse processo. Então, está ligado aqui ao consumo, ao que é gasto com aquele processo. São, portanto, ferramentas aplicadas para medir e incrementar os índices de eficácia do processo. Então, aqui está relacionado ao custo, estratégico à visão, produtividade e eficiência ao custo. E a gente passa para o terceiro, que é de qualidade e eficiência. Eficácia, perdão. Qualidade e eficácia. Essa aqui difere um pouquinho da B, porque essa aqui diz respeito às medidas de satisfação dos clientes. Se aqui está ligado a quanto se gasta, aqui está ligado à satisfação do cliente. Eficiência, custo, eficácia é a satisfação do cliente. Então vamos para o quarto indicador, que é efetividade. Apresenta as consequências de um produto ou serviço. Mas esse objetivo ele é proposto para determinar o período de tempo que foram alcançados. Então, aqui está ligado ao tempo. Câmbio. E por fim, os indicadores de capacidade, que o próprio nome já diz, medem a capacidade de resposta de um processo por meio da relação entre saídas produzidas em um período de tempo específico. São coisas extremamente importantes e vocês devem estar na cacholinha de vocês. Vamos seguindo. Para que os indicadores se tornem viáveis e práticos, é importante, devem possuir alguns atributos especiais a saber. Perceba isso aqui, ó. Ele deve ter perdão. Tô com a garganta um pouquinho ruim, vocês me perdoem hoje, viu? Adaptabilidade. É a capacidade de resposta às mudanças de comportamentos. Porque perceba, você vai iniciar um processo, você mapeia ele e começa a executar. Vocês entendem que com o passar do tempo, o que funcionava para de funcionar ou diminui a eficiência e vocês têm que mudar. Então esses indicadores eles têm que ser adaptáveis. Porque se esse indicador é desnecessário, ele tem que ter mudado ou ser adaptado. É exatamente o que quer dizer aqui, ó. Representatividade é a captação das etapas mais importantes e críticas do processo no local certo para que seja suficientemente representativo e abrangente. Dados desnecessários ou inexistentes não devem ser coletados. Então a gente tem que ter cuidado aqui, porque a gente às vezes quer ter muitos dados, coletar muitos dados, além de ser ineficiente, gasta-se muito tempo e recurso para isso. Também ele deve ter simplicidade, né? Os indicadores.
facilidade de ser compreendido e aplicado tanto pelos executores quanto e principalmente pelos que receberão seus resultados. Então tem que ser algo simples, que alguém bata o olho, entenda e absorva aquilo. Não tem que ser complexo de forma nenhuma. Ele também, esses indicadores devem ser rastreabilidade, né? Ele tem que ser rastreável. Facilidade para a identificação da origem dos dados. Porque se eu não sei a origem, onde foi registrado, a manutenção desses dados, então perde a razão de ser. Então ele tem que ter rastreabilidade. E outro que está extremamente ligado a esse também é a disponibilidade. Facilidade de acesso para essa coleta, né? Porque, volto a dizer, se for muito dispendioso, levar muito tempo, ter muito recurso para isso, ele é desnecessário. Também economia, né? É o que a gente vem falando aqui. Não deve ser gasto tempo demais para procurando dados, muito menos pesquisando ou guardando novos métodos de coleta. Está muito ligado à simplicidade, rastreabilidade, disponibilidade também. E por fim, praticidade. Ser prático, objetivo. Tem que ter a garantia que realmente funciona na prática. Porque se não funcionar, se for algo fora da realidade, do contexto da empresa, dos colaboradores, esse indicador também ele é desnecessário. A gente vai seguindo aqui. Agora nós iremos ir para o ponto capítulo 4. Essas ferramentas aqui que são extremamente importantes. Ferramentas e análise de melhoria de processos. Tópico 4.1. A ferramenta aqui, ó, 5W2H. Ela tem, até digo que é uma das principais ferramentas que a gente deve aplicar. E também por isso que ela inicia aqui no material de vocês. E é assim, é a sigla que é formada pelas siglas. A sigla é formada pelas iniciais em inglês de 7 diretrizes, as quais eliminam as possibilidades de dúvidas que possam ocorrer durante um processo ou uma atividade. Então, vem cá. Eu entendo que não é necessário vocês gravarem o nome em inglês, mas vocês devem entender o que significa, né? Eu não vou aqui arriscar meu inglês, que eu não tenho, não falo. Mas eu quero que vocês entendam aqui. E a gente vai para essa matriz aqui, que inclusive está no material de vocês. E vai facilitar aqui. Eu vou usar um exemplo prático do meu trabalho também. Então, tem que iniciar com 5 perguntas, né? Que iniciar com a letra W, né? Primeiro, what? O que será feito? Segundo, por que será feito? Depois, por quem será feito? Onde será feito? E quando será feito? Então vamos lá, os primeiros 5W. Eu trabalho na assessoria de risco contratual da minha unidade. E quando, usando esse exemplo aí, poderia dizer: o que será feito? Será feito um PAI, né? Um processo de análise, né? De processo administrativo de averiguação de improbidades, né? Então vamos lá. O que será feito? Um PAI. Por quem será feito? Será gerido por mim. Perdão. O que será feito? Um PAI. Por que será feito? Porque houve um inadimplemento de um particular com a administração pública. Por quem será feito? Por mim. Onde será feito? Será feito na unidade, né? O processo administrativo. Aí, se eu fosse ser mais específico aqui, seria um sistema Silomes. Quando será feito? A partir do momento que a seção viu inadimplemento, provocou a assessoria de risco contratual e o comandante achou necessário abrir o PAI. Aí vinham as duas outras perguntas. Como será feito? Será feito um processo administrativo, respeitando a ampla defesa e o contraditório. E quanto vai custar? Aí aqui é importante. Vou dar outro exemplo aqui. Há muitos anos atrás, eu trabalhei na unidade e se cobrava pelo corte de cabelo.
mas era muito barato na época, eu acho que era R$ 3, R$ 2, eu não me recordo quanto é que era não. Mas o trabalho que dava de fazer o processo para os militares pagarem aquele corte de cabelo era tão difícil e custoso que a administração achou melhor cortar aquilo ali, não cobrar e assumir aquela despesa, porque o processo de cobrança era mais dificultoso, custava mais para a administração do que ela segurar aquele custo. Então eles decidiram de não cobrar mais e manter o serviço lá de corte para os militares. Então quanto vai custar? Isso aqui é relevante aqui, principalmente no meu privado, mas também no meu público. A gente tem um princípio lá constitucional da eficiência. Então essa ferramenta aqui 5W2H, ela é de extremamente importância para nós iniciarmos não apenas os processos, mas também qualquer decisão que nós iremos tomar nas nossas vidas, inclusive férias, hotéis a ser hospedado. Isso aqui é muito, mas muito importante, uma compra de um bem de consumo ou qualquer outra coisa. A gente vai seguindo, eu vou acelerar um pouquinho porque já estamos com meia hora de aula, já estourou o nosso tempo. Então vamos lá, o ciclo PDCA é um método de gestão interativo de 4 passos, PDCA, e a gente vai ver isso aí, muito simples e vocês vão entender. Utilizado para o controle e a melhoria contínua dos processos. Perceba, vocês têm que entender, é um controle, melhoria contínua dos processos, porque quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão ver que vocês têm que entrar no loop, vocês têm que refazerem e ajustarem essa ferramenta aqui nos processos na vida de vocês. É uma ferramenta baseada na repetição, ó. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui com certeza vai cair em prova. PDCA, controle e melhoria contínua, baseado na repetição aplicada sucessivamente. Ó, essas palavras aqui têm que estar na mente de vocês. Nos processos, buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das metas que contribuirão para atingir os objetivos estratégicos. Você sabe que tem que estar sempre ligado à estratégica, né? Essa metodologia pode ser utilizada em qualquer ramo de atividade para galgar um nível de gestão cada vez melhor. Seu principal objetivo é tornar a gestão de uma empresa mais ágil, clara e objetiva. Na verdade, aqui é o objetivo de qualquer processo. Então, ele controla. Minha mãe vem cá, olha para cá. O método dele de gestão é interativo, em alguns passos. Ele tem um entendimento de controle e melhoria contínua. Ele é baseado na repetição e aplicada sucessivamente. Sempre buscar o objetivo estratégico da empresa. O principal objetivo aqui é da agilidade, clareza e objetividade. E a gente vai ver aqui na prática como isso funciona aqui. A sigla PDCA é um acrônimo vindo do inglês. E P, planejar. D, desenvolver ou executar. C, checar, né, verificar. E o A, de agir, ajustar. Então percebam, vocês iniciam algo, vocês planejam na mente, traz tudo para o papel e vocês vão detalhar como vai ser executado aquela ação. Então está no mundo das ideias aqui, tudo planejado. Depois que você planejar, aí você passa para o segundo passo, desenvolver, que é executar. Você tirar do papel e começar a agir. Aí você executa. Aí depois tem uma terceira fase, que é de checar, de verificar. O que é que você vai fazer aqui? Você vai analisar se a execução está fidedigna com o planejamento. Aí vai ver se todo o planejamento foi executado da forma que foi planejado. Se não foi, por que não foi. E se foi planejado como pensado, o que é que deu certo, o que é que deu errado. O que deu certo, você mapeia e coloca aquilo como um padrão.
O que deu errado, vocês vão analisar novamente, que é no passo agir e ajustar. Aí nesse passo aí vocês vão analisar se o que deu certo e deu errado. E mais uma vez ir para o primeiro plano, planejar, desenvolver, executar. Fazer o checklist, o que é que deu certo, o que é que deu errado, o que deu certo, colocar como padrão, o que deu errado, descartar e ajustar, ou seja, executar com esses ajustes. Isso aqui também é uma ferramenta poderosa sobre nossas vidas. A gente vai ler o que eu expliquei agora. Os passos do PDCA são estes. A gente já está terminando a aula, pessoal. Planejar é a etapa de estabelecimento dos processos necessários para entregar os resultados esperados. Essa especificação deve ser íntegra e precisa, sendo também parte da melhoria desejada. Íntegra e precisa. Então, o que planejou tem que ser executado plenamente. Coloque no papel os procedimentos que inicialmente julgue necessários para atingir determinados objetivos. Saindo dessa fase, a gente vai para desenvolver e executar. Uma água aqui. Esta é a fase de implementação do que foi planejado, da execução dos processos propriamente dita. Nesta etapa do ciclo, coletam-se os dados para um mapeamento e análise dos próximos passos. Alguns autores a definem como etapa executiva da metodologia PDCA. É importante frisar que antes de partir para esta fase, e aqui é importante que eu não falei na explicação, é necessário treinar os colaboradores envolvidos no processo para garantir que todos estejam comprometidos e tudo saia conforme o planejado, realizando nessa etapa anterior, o qual deve ser executado corretamente, pois, caso contrário, os resultados não serão precisos. Então, se você tem uma equipe coesa, treinada e doutrinada para a execução, porque de fato, se não for, vai dar errado. Partimos para a nossa terceira fase do PDCA, é o checar, verificar. É o momento de estudos, o resultado coletado no passo anterior e compará-lo em relação aos resultados esperados, aqueles estabelecidos em objetivos no passo plan para determinar as diferenças. Deve-se procurar também desvios na aplicação do plano, porque muitas vezes a diferença entre o que foi planejado, aqui é o que eu estava falando, foi planejado, e o que foi executado não é resultado apenas de um processo equivocado. Pode acontecer de não ter havido uma execução adequada. Deste modo, quanto mais você puder identificar a origem das diferenças, mais estará apto a partir para o próximo passo. Após ter planejado e executado, o gestor precisa monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a execução das atividades. Deve-se avaliar os processos e os seus resultados, confrontando com o planejamento e com os objetivos e as especificações. Este é o coração do processo. Então, quando você planeja, vai para executar a ação, com a equipe treinada e doutrinada. Aí nessa parte aqui é o coração, porque vocês vão ver o que foi planejado, o que foi executado, as diferenças. Isso aqui é onde vai ver os erros e os acertos nessa terceira fase. E por fim, estamos chegando ao fim da nossa aula. Ajustar, agir. É hora de analisar as diferenças entre os resultados obtidos e os planejados, a fim de se determinarem as causas de tais diferenças e então aplicar ações corretivas. Nesta fase, o gestor vai decidir onde devem ser realizadas as mudanças necessárias que podem melhorar o processo. Quando uma passagem pelo ciclo PDCA não apresentar necessidade de melhora no processo, o método pelo qual o PDCA é aplicado pode ser refinado aqui, com maiores detalhes na interação seguinte do ciclo, ou a atenção deve ser colocada de uma forma diferente em alguma fase do processo. Nessa etapa é preciso tomar as providências estipuladas
nas avaliações e nos relatórios sobre os processos. Então, como eu bem falei, essa ferramenta ela é sequencial. Você tem que aplicar e refazer e aplicar novamente. Só que vai chegar um momento que vocês vão planejar, vão executar, vai fazer o checklist e vai ajustar. Aí vocês vão fazer isso de novo. Vai chegar um momento que vai estar muito redondinho. Aí o que é que faz? Vocês têm que especificar mais ainda, ao ponto de o melhor ficar muito melhor. Vocês entenderam? Então a gente vai encerrando aqui, pessoal, com 40 minutos de aula. Me perdoe. Mas eu aconselho a você que nessa primeira passada nessa aula vocês assistam vez 1. Mas na segunda vocês coloquem velocidade 1,5 ou talvez 2. E vamos continuar estudando. Confie em nós e até a próxima. Opa, peraí, deixa eu abrir a tela aqui para vocês me verem. Até a próxima aula. Então, vem conosco. Aprove CAS.